O Corinthians foi derrotado no Majestoso pelo São Paulo, né? Numa partida em que, de novo, a equipe teve dificuldade para jogar, de novo, a equipe teve dificuldade para responder aos desafios colocados pelo seu adversário. O Corinthians, quando atuou no seu campo de defesa, teve problemas, quando atuou no campo de ataque, também teve muitos problemas, né? Os problemas principais aconteceram no campo de defesa. A gente pode falar muito da questão da saída de jogo, né? A saída de jogo do Corinthians foi muito comprometida. E aí a gente precisa falar também que o esquema tático do Mano não está ajudando os jogadores. Quando você pensa uma saída, você coloca toda a responsabilidade para a saída do fundo em um jogador em especial. Neste caso, no Félix Torres, que não fez uma boa partida. Ele também não tem ali o auxílio das laterais, né? As laterais do Corinthians, primeiro, o lateral pela esquerda, o Hugo não teve uma boa partida, também não auxiliou em absolutamente nada ali da saída do fundo, né? Não sequer se apresentou ali, né, para gerar, para chamar a marcação, para facilitar, né, o avanço, né, do Félix Torres pelo corredor central na saída de jogo, assim como também o Félix Torres não teve nenhum tipo de apoio, absolutamente nenhum tipo de apoio do senhor já aposentado, e ninguém percebeu ainda, chamado Fagner, né? Que tanto do ponto de vista defensivo não está funcionando, como também ofensivamente não está conseguindo entregar absolutamente nada, né? Quando vocês têm o Maná, mas o Mano não vai bancar o Maná, porque o Fagner é um dos líderes do grupo, né? E o Mano estabelece sempre conexões com alguns jogadores em especial dentro de todos os grupos, de todas as equipes que ele costuma dirigir. Foi assim no Inter, foi assim em toda a carreira do Mano Menezes. Eu acredito que dentre esses jogadores atualmente estão o Fagner, está também o Maicon e alguns outros jogadores da equipe do Corinthians neste momento. Então a saída do fundo não funcionou, a gente viu que quando a bola chegava no meio de campo também não tinha funcionamento. Precisamos sim destacar que o Rojas está muito mal posicionado, muito mal escalado, e as funções que ele executa em campo não são as melhores, mas ele não está se ajudando. De fato, ele não está se ajudando, ele precisa se ajudar um pouquinho. O Rojas é um jogador bem interessante, mas é um jogador difícil. Sempre foi um jogador complicado, um jogador que demora muito para demonstrar aquilo que joga, porque ele, mais do que qualquer outro, precisa muito de um esquema tático funcionando. Não espere que ele jogue bem enquanto houver essa bagunça no esquema tático do Corinthians. Há jogadores que são desse jeito, não tem como. Tem jogadores que só conseguem jogar muito bem quando o esquema tático os ajuda. Quando isso não acontece, esses jogadores não melhoram. E tampouco eles conseguem ajustar o esquema tático, né? Eles precisam de um esquema tático ajustado para que eles consigam jogar. Rojas é um jogador deste tipo, gente. Sempre foi assim em todas as equipes, de Lanús, no Racing, né, de Avejaneira, todas as equipes que ele jogou foi dessa maneira. Lá no Paraguai também era assim, né? Então é um jogador que sempre vai sofrer muito com esse Corinthians desarrumado do Mano, como era também o Corinthians desarrumado do técnico anterior, né? Essa bola chegou no meio de campo, a gente teve ali o Maicon, né, que deveria hoje ser muito mais questionado do que é no momento, tá jogando absolutamente nada, mas é um dos xodós do técnico Mano Menezes, sempre vai ser escalado, não tem como. As funções do Maicon dentro de campo, ele não marca. As funções do Maicon dentro de campo, ele não avança. As funções do Maicon dentro de campo, ele não dá combate. O que faz o Maicon? Nada. Absolutamente nada. Fausto Vera, na minha opinião, não fez uma partida desastrosa, né? Não foi uma boa partida, mas não foi uma partida desastrosa. Eu acho que na marcação ele funciona bem, ele conseguiu trabalhar mais ou menos bem na marcação, ele fechou completamente os espaços para o Lucas. O Lucas não conseguiu ter muita vida nessa partida em virtude das ações de fechar os espaços para o Lucas, protagonizados ali pelo jogador Fausto Vera. Então, nesse sentido da marcação, ele conseguiu até ter um bom desempenho. Quanto à criação de jogo, gente, não é do Vera. Não adianta. E ele tem sido projetado, inclusive, para tentar criar um pouco mais à frente, né? Então, o Vera é projetado nessa equipe do Mano para ser um terceiro homem de meio de campo. Ele não é, e nunca foi esse terceiro homem de meio de campo. Nunca foi. Né? Ao mesmo tempo, ele tinha uma responsabilidade de voltar e fechar os espaços aqui no setor do meio de campo para o Lucas. Tá? Ou seja, é contar demais. Percebam como cada jogador é muito sobrecarregado. Né? Então você tem o Félix Torres que é sobrecarregado na saída de jogo. Por quê? Porque os dois laterais não conseguem dar sustentação, não conseguem funcionar. Ao mesmo tempo, você não tem, já que o Maicon não consegue fazer nada, por que ele não volta para tentar ajudar na construção da saída de jogo? Ele não consegue fazer isso, né? O jogador que tenta fazer isso,
né? Tenta fazer isso, mas ao mesmo tempo ele tem cuidado de fechar o espaço pelo corredor central ali, no bolão de meio de campo, e ao mesmo tempo tem que cobrir laterais. Quem é? É o Ranieri. Então você tem na série de jogo um jogador sobrecarregado, você tem na volância um jogador sobrecarregado, né? E aí você tem dois chupa-sangue aqui, né? Um aqui na lateral direita e o outro na lateral esquerda. O da lateral esquerda, que, né? O Hugo, eu diria pra você até que é um jogador muito mal orientado, tá? Também tá entrando no esquema, não tá funcionando, e ele também não tá entendendo muito o que tá acontecendo nesse momento. Dá até para entender um pouquinho, tá? É novo no Corinthians, tem o direito a se adaptar ainda ao novo clube. No caso do Fagner, não tem desculpa, não dá mais para contar com o Fagner, não tem a menor condição, né? A gente percebe no setor de meio de campo, o Corinthians não tem criação porque o Vera não é esse jogador. Você tem um jogador que está atuando ali no setor direito, né, que tem que partir para dentro, né? E quando ele parte, como é que ele vai partir para dentro se ele recebe a marcação total da defesa do São Paulo, que avança fechando esse setor aí, fechando o corredor central, né? E fechando o caminho para a subida ali do Rojas, né? Se ele vai para o lado do campo, não vai ter sucesso, que nunca foi e nunca vai ser a dele. Ele é um jogador que vai trabalhar pelo lado do campo, mas sempre tentando cortar para dentro, fazendo esse facão. Quando ele faz o facão, ele se depara com a chegada, né, com a subida da marcação da defensiva do São Paulo. E quando ele recebe essa marcação, esse fechamento de marcação, onde está o Vera para chamar, por exemplo, para chamar a atenção da marcação do São Paulo, abrindo um pouco mais de espaço ali para o Rojas. O Vera, né, neste momento, volta para o setor do meio de campo para fechar os espaços para quem? Para o Lucas, para que o Lucas não consiga jogar. Rojas fica completamente, né, isolado ali quando eles tentam fazer esse trabalho por dentro. As pessoas não percebem isso. O cara não está bem, mas ele também está dentro do esquema que não está funcionando. Ele precisa se ajudar. Ele não é vítima disso, não. Eu já falei, ele faz parte do tipo de jogador que precisa de um esquema funcionando muito bem para que as coisas também funcionem, para que o futebol dele flua, né? Mesmo assim, eu acho que ele poderia se ajudar um pouco mais. O Yuri Alberto, gente, infelizmente, eu acho até que chegou um ponto que esse jogador precisa sair da equipe. Até para o próprio bem dele. Tá demais, tá muito cansativo, o desgaste é muito forte, o jogador começa a ter ali uma pressão forte da torcida, né? E quando ele recebe essa forte pressão da torcida, ele sente. É um jogador que parece ser muito sensível à pressão, à vaia, a xingamento. Apesar de que a torcida corintiana, como essa tradição, não costuma vaiar o jogador durante o jogo, né? O faz quando ele está saindo de campo, quando ele é substituído por outro jogador. Ainda assim, a pressão é muito forte e acho que ele está respondendo muito mal. É o caso, sim, o Arthur não entrou, não fez o gol. Coloca o Arthur para jogar, né, pra gente ver como é que funciona. Mas vai pressionar o garoto. A gente não tá falando de um menino de 15 anos, né, gente? A gente tá falando de um garoto de 20 anos de idade, né? Chegou, fez gol, tá bem empoderado agora, muito animado. Coloca no próximo jogo para ver o que acontece, né? O meu palpite é que o Mano não vai fazer isso, né? Então, a situação do Corinthians é complicada. A gente percebe um técnico falando em começo de trabalho, a gente percebe um técnico falando que o elenco precisa, assim, de mais reforços, né? A gente tem um técnico falando aqui que o elenco tá num momento de transição, né? Que o elenco tem pouca maturidade, não associou maturidade a pouca idade, mas a maturidade mesmo da equipe, no que eu concordo plenamente com ele. Mas é um técnico que não fala por que ele não consegue fazer alguns jogadores funcionar, né? Jogar melhor, né? Bem melhor. É um técnico que não consegue, por exemplo, assim, achar soluções para os problemas táticos que o Corinthians encontra dentro de campo. O Mano está completamente perdido. Claramente que não é só ele, o presidente Augusto também já dá sinais de que está começando a se perder, e o Augusto precisa tomar muito cuidado, né? Eu quero só destacar para vocês aqui agora uma questão importante sobre a possível chegada do Pablo ao Corinthians, né? Gente, o problema dessa contratação, na minha opinião, é o seguinte, ó, veja, o Pablo é mais um jogador do Flamengo. É o Pablo, é o Mateuzinho, foi o Gabigol, e aí foi o Fabinho. Tem alguma coisa dessa gestão com o Flamengo? Não é possível, gente. Não é possível. A mesma coisa o Bahia fez na temporada passada com o Fluminense. Vários profissionais do Fluminense. No que aconteceu? O Bahia quase caiu para a segunda divisão. Quase foi rebaixado, né? Então é impressionante. Por que o Fabinho foi contratado se o Fabinho era um gerente de futebol? Não era executivo de futebol, gente. Ele era gerente. Altamente criticado no Flamengo. Altamente criticado por jornalistas apaixonados pelo Flamengo, inclusive, né? E o que fazia o Fabinho? Ele era um entregador de água, de não sei o que, de colete e tal, não sei o que. Era um gerente de futebol que nunca exerceu, de verdade, a função de gerente. Ele nunca fez um meio-campo entre vestiário
né, comissão técnica e dirigentes. Quando foi, por exemplo, que ele se apresentou para, enfim, atenuar um problema do Gabigol com a comissão técnica? Quando o Gabigol reclamou de ser reserva do Flamengo, onde estava, por exemplo, o dirigente de futebol do Flamengo naquele momento? Diante de todos os grandes problemas que o Flamengo enfrentou na temporada passada, os problemas que o executivo poderiam resolver, o executivo não resolveu, né? O Marcos Braz, o vereador, o moderador de virilha, né? Os problemas que cabiam ao gerente de futebol resolver, ele não resolveu. O trabalho dele foi péssimo no Flamengo, quando ele foi lá e contratou o Fabinho, e além disso, o promoveu a executivo de futebol. Tá? Aí o Flamengo se interessa pelo Mateuzinho, que era o segundo reserva do Flamengo. Não conseguiu contratar, agora de novo está fazendo outras tentativas por esse jogador. Né? Então tem alguém focado no Flamengo que não encontra mais, parece que não tem mais jogador, não tem mais profissionais, é o Flamengo. E o próprio Fabinho é um cara ligado ao Flamengo que vai tentar tirar jogadores do Flamengo. Qual é o jogador do Flamengo que quer tirar agora? O Pablo. Segundo reserva do Flamengo. Gente, não tem nada errado. Vocês acham que eu estou exagerando mesmo? O Corinthians quer um segundo reserva para lateral. O Corinthians quer um segundo reserva dentre os zagueiros. O Corinthians contratou um gerente de futebol que era... E a questão do Gabigol nunca foi muito séria, pelo que a gente percebe. Né? Eu estou falando, por exemplo, da tentativa do Corinthians. Estou falando, por exemplo, dos avanços na negociação. Nunca foi algo muito sério, essa tratativa aí pela contratação do Gabigol. Né? Então, na verdade, o Corinthians já tem também um zagueiro, né? Que é uma aposta. Que está fora de condição física agora, que é o Gustavo Henrique. E que é um zagueiro que teve uma temporada tenebrosa. Então você contrata um zagueiro desse, que pode dar certo, ele vai se associar com outro zagueiro, de repente funciona, aí você vai contratar outro do mesmo estilo, que também teve uma temporada tenebrosa, que é o Pablo. Gente, eu vou perguntar para você, antes de ir lá para a Europa, né, não ser utilizado, porque foi um fracasso total, né, lá na Europa, em que equipe aqui no Brasil jogava o Gustavo Henrique? No Flamengo. Pode colocar mais um na lista? Gustavo Henrique, Pablo, nenhum dos dois era utilizado. Tá? Mateuzinho, antes Gabigol não deu certo, e o Fabinho. Qual é o problema com o Flamengo? Qual é o problema da gestão do Corinthians com o Flamengo? Você está realmente focado em buscar jogadores do Flamengo? Pode ter jogadores mais interessantes que o Flamengo talvez não queira nesse momento, mas buscar reserva dos reservas. Eu não estou entendendo. Então isso aí para mim é o grande problema hoje. É o maior problema da gestão do Augusto, na minha opinião, essa questão com o Flamengo. Já é o maior problema. Todos os outros eu consigo entender. Esse aí eu não consigo entender. Tá? Não tem explicação para isso. Não tem. Tem alguma coisa suspeita nisso? Não. Absolutamente, eu não estou falando disso. Eu estou falando realmente de erros. Erro no foco, sabe? De repente existe isso. O clube olha para uma possibilidade e não consegue olhar para outras. E é o que está acontecendo quando o Corinthians olha para o Flamengo e busca recrutar profissionais que estão hoje no Flamengo ou que já estiveram no Flamengo. Então precisa resolver isso daí agora. O time vai avançar com esse técnico? Será que vai? Será que o Mano consegue mesmo? Porque no Inter ele teve muito tempo à frente do Inter e foi um fracasso. Será que no Corinthians ele vai conseguir? Pelo menos ele conta hoje com apoio massivo, né, incessante, né, do pessoal, dos influencers, torcedores do Corinthians aí, né, que nunca vê problema no técnico. Assim como o técnico não vê problema no seu trabalho, os influencers corintianos também não veem problema no técnico Mano Menezes, porque não tem crítica, né? Por isso que quando eu critico aqui, vocês ficam contra mim, porque só eu critico. Poucos outros criticam também. Eu ainda acredito que o Corinthians está num momento muito importante, muito melhor, evidentemente, do que era o momento anterior. Vai dar certo, né? E acho que vai dar certo até porque, num certo momento, o Mano Menezes não vai ficar no Corinthians. Até por causa disso, acho que o Corinthians vai dar certo nessa temporada e vai entregar realmente muitas alegrias para os torcedores e torcedoras do Timão. É isso.